O céu estava tingido de um azul escuro, quase preto, quando Edson caminhou pelo cemitério de sua cidade natal, no interior do Ceará. O silêncio da noite era quebrado apenas pelo som de seus passos e pelo ocasional barulho de um sapo. Ele carregava consigo um cesto de velas, uma tradição que mantinha há anos. Acender velas nos túmulos antigos era uma forma de lembrar daqueles que já se foram e de garantir que suas almas encontrassem paz. O cemitério, com suas lápides desgastadas pelo tempo e árvores retorcidas, sempre teve uma aura misteriosa. Muitos túmulos datavam de séculos. Edson, com seu amor pela história e respeito pelos mortos, conhecia cada um deles. Ou pelo menos ele pensava que sim. Enquanto caminhava por uma parte mais antiga e menos visitada do cemitério, uma lápide chamou sua atenção. Era diferente das outras, feita de um mármore negro e com letras douradas que brilhavam. As palavras túmulo ardente estavam gravadas nela. Edson franziu a testa surpreso. Como nunca notei isso antes, pensou. Ele se aproximou, curioso. O túmulo parecia antigo, mas estava em excelente estado, como se alguém tivesse cuidado dele recentemente. O solo ao redor estava intacto, sem sinais de vegetação ou degradação. Edson sentiu um arrepio na espinha. Havia algo estranhamente familiar naquelas palavras, algo que ele não conseguia identificar. Sacudindo a cabeça para afastar o desconforto, ele pegou uma vela de seu cesto e a acendeu, colocando-a cuidadosamente ao lado da lápide. O vento começou a soprar mais forte, fazendo as chamas das velas dançarem. Edson olhou em volta, sentindo-se subitamente vulnerável. Ele se perguntou se deveria ter deixado aquela vela ali, mas, repreendendo-se por sua superstição, ele continuou seu caminho sem perceber a sombra que se movia atrás dele. Ao se afastar do túmulo ardente, uma memória distante começou a se formar na mente de Edson. Era uma lembrança de sua infância, quando ele e seus amigos se reuniam ao redor da fogueira para contar histórias assustadoras. Uma dessas histórias, em particular, sempre o deixava com medo de dormir à noite. A lenda falava de um homem, conhecido apenas como o Incendiário, que vagava pela cidade incendiando sítios, casas e até mesmo celeiros. Dizia-se que ele tinha sido amaldiçoado por um amor não correspondido e que, em sua loucura, via o fogo como uma forma de purificar sua alma atormentada. As chamas eram sua assinatura e, onde quer que ele fosse, deixava um rastro de destruição. Os mais velhos da cidade diziam que o incendiário encontrou seu fim em uma noite tempestuosa, quando, após incendiar uma casa, foi pego pelas chamas e queimado vivo. Seu corpo nunca foi encontrado, mas a lenda dizia que ele foi enterrado em um túmulo secreto, longe dos olhos do público, para que sua alma perturbada nunca pudesse retornar. Edson sentiu um nó no estômago ao conectar os pontos. Seria o túmulo ardente o local de descanso final do incendiário? Ele olhou para trás, para o túmulo que acabou de descobrir, e sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Decidindo homenagear o falecido, independentemente de sua história, Edson pegou outra vela de seu cesto e a acendeu, colocando-a ao lado da primeira. Ele murmurou uma breve oração, pedindo paz para a alma atormentada e proteção para si mesmo. Mas, à medida que se afastava, o vento começou a uivar e as chamas das velas, em vez de se apagarem, pareciam crescer, iluminando o túmulo ardente com uma luz sobrenatural. Edson apressou o passo, sentindo que algo antigo e poderoso havia sido despertado naquela noite. A noite estava mais escura do que o usual. As estrelas que antes cintilavam no céu pareciam ter desaparecido atrás de uma cortina de nuvens espessas. Edson, tentando manter a calma,
Continuou sua rotina, acendendo velas em outros túmulos. No entanto, uma sensação de inquietação crescia dentro dele. Enquanto caminhava, ele começou a ouvir sussurros. Eram vozes baixas e distorcidas, como se estivessem vindo de muito longe. Ele parou, tentando identificar a origem, mas não viu ninguém. Tentando convencer a si mesmo de que era apenas o vento brincando com sua imaginação, ele continuou. Mas então, algo ainda mais perturbador aconteceu. As velas que ele havia acabado de acender em outros túmulos começaram a se apagar sozinhas, uma após a outra, como se uma mão invisível as estivesse soprando. E no silêncio que se seguiu, ele ouviu um grito distante, um lamento de dor e raiva. Edson, agora verdadeiramente assustado, decidiu que era hora de ir embora e deixar o turno. Mas, à medida que se virava para sair, viu vultos nas sombras. Eram figuras escuras e nebulosas, movendo-se rapidamente entre as lápides, desaparecendo e reaparecendo em um piscar de olhos. Ele começou a correr, mas tropeçou em algo e caiu. Ao olhar para trás, viu que havia tropeçado em um objeto quebrado. Era um espelho antigo, com a moldura queimada e o vidro rachado. E refletido no espelho, estava uma figura com aparência queimada, olhos vazios e um sorriso torcido. O coração de Edson disparou. Ele reconheceu a figura da lenda, o incendiário. A entidade levantou uma mão e chamas brotaram de seus dedos, iluminando o cemitério com uma luz vermelha e sinistra. Edson, em pânico, se levantou e começou a correr novamente, com a figura queimada em seu encalço. A cada passo que dava, sentia o calor das chamas se aproximando e os sussurros se tornavam gritos ensurdecedores. O cemitério, que sempre foi um refúgio para Edson, agora se transformou em um pesadelo vivo. O cemitério, antes um lugar de serenidade e reflexão para Edson, agora parecia um labirinto de terror. Cada sombra, cada sussurro do vento parecia esconder uma ameaça, e o incendiário, com sua figura queimada e olhos vazios, estava sempre a apenas alguns passos atrás dele. Edson correu por entre as lápides, tentando encontrar uma saída ou um lugar para se esconder. Em sua mente, ele tentava se lembrar de qualquer ritual ou oração que pudesse afastar espíritos malignos. Mas o medo e o pânico tornavam difícil pensar com clareza. Em um momento de desespero, ele se lembrou da capela antiga no centro do cemitério. Era um lugar sagrado e talvez pudesse oferecer alguma proteção. Com essa esperança em mente, ele mudou de direção e correu em direção à capela, com o incendiário sempre em seu encalço. Ao chegar à capela, Edson empurrou a pesada porta de madeira e entrou, fechando-a atrás de si. Ele se apressou em acender algumas velas e começou a rezar, pedindo proteção e salvação. Mas, para seu horror, as chamas das velas começaram a se contorcer e se transformar, assumindo a forma do incendiário. A entidade, agora feita inteiramente de fogo, avançou em sua direção, cercando-o. Edson, encurralado e sem saída, fechou os olhos e começou a recitar uma antiga oração que sua avó lhe ensinou quando era criança. As palavras, embora ditas em desespero, carregavam uma força e uma convicção que ele nunca soubera que possuía. À medida que recitava a oração, uma luz branca e brilhante começou a emanar de seu corpo, repelindo as chamas do incendiário. A entidade gritou de raiva e dor. Edson, sentindo uma força renovada, continuou sua oração, empurrando o incendiário para trás, até que a entidade foi completamente consumida pela luz e desapareceu. Exausto e tremendo, Edson caiu de joelhos, agradecendo por sua salvação. Mas ele sabia que a batalha estava longe de terminar. A capela, agora silenciosa,
era iluminada apenas pela luz fraca das velas que Edson havia acendido. Ele estava exausto, tanto física quanto emocionalmente. A batalha contra o incendiário havia drenado todas as suas energias. Ele sabia que precisava sair dali, mas cada músculo de seu corpo doía, e ele se sentia incrivelmente pesado. Enquanto tentava se levantar, um cheiro forte de fumaça invadiu suas narinas. Alarmado, Edson olhou em volta e percebeu que a capela estava começando a pegar fogo. As chamas alimentadas pelo confronto anterior estavam se espalhando rapidamente, consumindo tudo em seu caminho. Edson tentou abrir a porta da capela, mas ela estava presa. O pânico começou a se instalar. Ele estava encurralado e o fogo estava se aproximando. Mas justamente quando a situação parecia mais desesperadora, ele ouviu o som distante de sirenes. Olhando pela janela da capela, ele viu luzes piscando e a silhueta de pessoas correndo em sua direção. Os bombeiros da cidade, alertados pelas chamas que podiam ser vistas de longe, haviam chegado para combater o incêndio. Um deles, um jovem corajoso chamado Otávio, percebeu que Edson estava preso dentro da capela. Sem hesitar, ele correu em direção ao fogo, arriscando sua própria vida para salvar a de Edson. Com esforço e determinação, Otávio conseguiu arrombar a porta da capela e puxar Edson para fora, segundos antes de a estrutura desabar em chamas. Edson, gravemente queimado e com dificuldade para respirar, foi levado às pressas para o hospital da cidade. Enquanto se recuperava no hospital, Edson foi assombrado por sonhos intensos e perturbadores. Em cada um deles, a entidade queimada aparecia, seus olhos vazios fixos em Edson, como se estivesse tentando transmitir uma mensagem ou um aviso. As marcas daquela noite não eram apenas físicas. A alma de Edson estava profundamente afetada pelo encontro com o incendiário. Após semanas de reflexão e noites insones, ele tomou uma decisão definitiva. Se aposentaria de sua longa carreira como coveiro e jamais retornaria àquele cemitério. A paz que ele uma vez encontrou entre as lápides havia sido irrevogavelmente perturbada e ele sabia que era hora de seguir em frente e buscar um novo começo.